Deus está passando na Assembleia de Deus. Lavaste o que o Michel e você vai fazer missão como nunca fez a obra missionária. Você vai ter uma força missionária, uma vontade para ir e vir. A distância se tornará pequena depois desse culto missionário na tua vida. Deus está te dando força. Efésios 3, versículo 14 diz: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assente dando glória a Deus. Queridos, eu sei que a expectativa é gigantesca dentro daquilo que nos traz a esse lugar, essa casa, esse ambiente de adoração. Ouvir a voz de Deus para todo aquele que aceitou a fé, conhece a pessoa bendita do Cristo, é sempre um prazer e um privilégio. A palavra é aquela que nos dá a direção, a base e também a estrutura. E sabemos que dentro do processo daquilo que passamos, no final cantaremos o hino da vitória. De repente você está sendo afligido, apertado, esmagado ou até mesmo amassado. E quem sabe, você já tem dito: eu não aguento mais, para mim não dá. Mas eu gostaria de dizer a você uma coisa importante: é necessário conhecer a Deus. Quando eu conheço Deus, eu entendo os seus propósitos, compreendo os seus projetos e sei de uma coisa: nenhum plano dá errado quando eu conheço Deus. Se de repente você está batendo a cabeça e você está dizendo: eu estou tentando e nada, quando eu conheço a Deus, nenhum plano dá errado. Agora você entende porque às vezes você tenta fazer, parece que as coisas saem do propósito. O que está faltando? Conhecimento de Deus. E é justamente isso que eu quero ministrar nesse culto de missões, porque para fazer missão é necessário conhecer o Deus das missões. Quando eu conheço Ele, todo o trabalho missionário feito pela minha mão tem propósito e vitória garantida. Mas o texto que lemos parece que ele está na contramão daquilo que eu estou falando para vocês aqui. Mas observe que esse texto, esse versículo em especial, é um versículo muito conhecido pela igreja, principalmente por aqueles que estão passando pelo vale da sombra e da morte, ou quando estão em aflição.
Esse texto é tema de campanha, de propósitos, onde a fé do crente, ela é motivada. E alguém diz, olha, por essa causa eu me ponho de joelhos. Mas eu observo que na verdade mesmo que Paulo apresenta aqui, não é diretamente uma necessidade financeira. Olhe para mim. Eu sei que nós, a igreja, precisa de bens materiais. Precisamos de um carro, claro. É uma necessidade? Sim. Mas não é a prioridade. Precisamos do dinheiro, com certeza. Ajuda muito. Mas naquilo que Paulo apresenta aqui, também não é prioridade. Logo, Deus, Ele quer que você entenda que quando você consegue compreendê-lo, você consegue compreender a sua igreja. Ainda ontem eu pregava e eu dizia que tem pessoas que eles estudam. Eu quero liberar para você, não é pecado estudar, pode estudar. Mas eu dizia que tem pessoas que estudam para descobrir a essência de algo. E enquanto ele não entende aquele aparato, ele não desiste. Mas ele não tem o mesmo prazer em conhecer a Deus. Então, só para quebrar o gelo, toque esse crente do teu lado, diga para ele, Deus deseja ser conhecido. Por que isso? Porque é necessário entender. Quando você olha para esse texto, Paulo está visando a necessidade geral de uma igreja. Logo, queremos fazer a obra missionária. Queremos fazer missão. Porém, para fazermos missão, precisamos conhecer Deus, entender Deus e por que nós estamos aqui, reunidos na noite de adoração. Então, o texto em questão, quando nós entendemos isso, Paulo está de joelhos. E observe um detalhe. Isso aqui, para os crentes em Efésios, é novidade. A prática da oração com os joelhos dobrados ao chão, para eles é novidade. Você não vai encontrar na Bíblia muitas pessoas orando de joelhos. Se você observar um pouquinho ali atrás, a prática antiga dentro da cultura, não era normal um judeu colocar o joelho no chão. Era normal alguém, quando fosse orar a Deus, sempre estar de pé. De preferência, ele se posicionava diante da muralha, meneava o seu corpo e levemente balançava a fronte da sua cabeça. Ele não era julgado por esse tipo de oração, porque era um processo válido. É por isso que eu nunca irei questionar se você ora em pé, se você ora deitado, se você ora rolando, sentado, não importa. Desde que você esteja falando com o Deus Todo-Poderoso. Como você estará, não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus estará te ouvindo. Para isso, é preciso você entender porque Paulo está de joelhos. O posicionamento dele se torna diferente agora. Quem olha ainda não está entendendo o que está acontecendo. Mas olha Paulo, pastor de igreja, cuidador de rebanho, doutrinador, ensinador. Ele poderia dizer assim: olha gente,
vamos avançar do jeito que estamos. Mas há um campo que precisa ser alcançado. Para isso é necessário que haja uma igreja pronta e preparada para fazer missão. Então, logo após a oração, quando ele inicia a oração, ele vem descrevendo dentro do texto. Você conhece a Bíblia, mas ele vem descrevendo. E ele diz o seguinte: toda a família, toda a família, no final, terá que chamar pelo nome de Deus. Ou seja, no final de tudo, nome que será proclamado, anunciado, chamado, será o nome de Deus. Logo você não compreendeu isso aqui. Porque um dia eu estava na calçada, eu testemunhei isso. Eu estava lá. Então eu posso lhe dizer, e eu estava esperando meu filho chegar da escola. Mas do outro lado, numa sacada de uma casa, havia uma mulher, e ela era uma espírita macumbeira, e ela é dona de um centro. Mas eu ouvi quando ela estava falando no telefone, e ela disse para alguém do outro lado da linha, ela disse: Senhor, Jesus te abençoa. Logo eu entendi porque Paulo disse isso. E toda a família tomará pelo nome de Deus. Logo, não importa o quão difícil seja para esse homem entender, aceitar a fé em Cristo, no final, ele vai ter que clamar pelo nome de Deus. O que você ainda não assimilou é que ainda que o mundo não queira, não aceite, não goste, eles terão que gritar: aonde está o Deus da igreja poderosa? Logo, perceba que terão que clamar o nome de Deus. A você que prega, a você que tem alguém na sua casa, a você que tem alguém na escola, a você que tem um amigo lá na faculdade, e ele grita e diz: eu sou ateu, não serei crente, não me fale de crente, e nem me fale de Deus. Chegará um dia que esse tal cidadão terá que gritar pelo nome de Deus. No final, o ladrão vai clamar por Deus, o traficante clamará por Deus, o espírita vai clamar por Deus, o assassino vai clamar por Deus. No final, o mundo vai ter que se curvar e olhar para cima e gritar: só o Senhor é Deus. E sabe quem está aqui? Deus, o Todo-Poderoso, o dono da obra, o que comanda essa casa, o que ordena sobre esse ambiente. Se eu fosse você, eu preparava o seu coração, porque Deus vai pisar na congregação com tanta autoridade que a terra vai estremecer. Querendo ou não, alguém vai ter que gritar: cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? E olhe para mim, a visão de Paulo é sobre os irmãos de Efésios, e é ele que entende isso. Logo você, que coordena, que cuida de departamento, ou que está à frente de alguma coisa, precisa entender essa visão, para que aquele departamento na sua mão não pereça, não caia, não vai a pique. Você tem que ser um exímio conhecedor de Deus. Só poderemos saber o que Deus quer conhecendo a Deus. Paulo podia fazer a sua vontade,
Mas olhe para mim, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, quando a leitura da ceia é citada, Paulo revela na congregação 3 tipos de crente. Ele apresenta que está em nosso meio o fraco, ele apresenta em nosso meio o doente, e ele apresenta também aquele que está dormindo. E uma das observações que Paulo olhou na igreja de Éfeso foi a fraqueza. E ele percebeu que um crente fraco não tem capacidade de fazer missão. Ele percebeu que a fraqueza poderia levar a igreja a um abismo. A fraqueza poderia tirar pessoas de dentro da congregação. Logo, eu entro nesse culto missionário para dizer a você que esta noite Deus vai te dar força. Por quê? Porque quem não tem a força de Deus não pode fazer missão. Olhe bem para mim, Deus tem força para você. Paulo poderia dizer: manda carro, manda dinheiro, manda isso, mas ele está visando o plano espiritual e não o plano espiritual. Ele está visando o plano espiritual e não natural. É por isso que quando ele ora a Deus, ele diz: Deus, que o Senhor dê a cada um deles força para prosseguir. Ei, olhe para cá. Nesse ponto eu entendo que por motivo de força maior, Deus precisa descer para visitar a sua congregação e gritar bem alto essa noite: Ade Rochelle, eu trago sobre vocês fortalecimento. Deus vai fortalecer as crianças, Deus vai fortalecer os adolescentes, Deus vai dar força para a juventude, Deus vai dar força para o círculo de oração, Deus vai dar força para o corpo de obreiro, Deus vai dar força para a musicalidade da igreja, Deus vai dar força para o altar. Por quê? Porque a obra que te espera é muito grande, e sem a força de Deus a obra não pode prosseguir. Agora escute, Paulo percebe a fraqueza, Paulo percebe que há um desânimo. Alguns que cantavam com veemência já não cantam mais. Uns que cultuavam com força estão perdendo a alegria. Deus então desce aqui para gritar: para conhecer a minha igreja, você precisa me conhecer. Para entender a minha igreja, você precisa me entender. Só pode movimentar uma igreja como essa quem conhece o Deus desta igreja. Aí o Paulo está dizendo que eu entendo Deus tão forte que eu estou olhando como Deus está olhando. E Deus olhou e disse: a minha igreja precisa de força. Por quê? Porque com a força de Deus, uma palavra basta para que o milagre possa acontecer. Logo, primeiro quesito para fazer missão: força. Não é uma força terrena. Eu não estou falando de força física, aonde você levanta 1 tonelada. Eu estou te apresentando algo que é espiritual, e só o céu, varão, é capaz de liberar. Quem precisa da força de Deus aqui? Eu preciso. Com essa força eu prego, eu canto, eu corro, eu pulo, eu salto, eu bailo. Quem tem a força de Deus anda 1 milha, 2 milhas, sobe monte, desce monte. Quem tem a força de Deus vence o dia, vence a noite, vira a madrugada. Deus me trouxe aqui para dizer a vocês: esta noite eu vou liberar força. Recebe a força.
Recebe a força. Força nos pés, força na mão, força nos pés, força na mão. Recebe força. Não tem gente que ainda não entendeu. Alguém está orando. Recebe força na mão, força no pé, força na mente, força nos olhos, força na visão, força na audição, força no corpo e no coração. Recebe a força de Deus. Recebe aí, meu filho, vai. Recebe força, canta, pula, salta, corre. Essa força vai descer como uma avalanche poderosa aqui dentro nesta noite, porque o Deus desta igreja já determinou. Eu estou liberando a minha força sobre esta tenda nesta noite. Receba! Sabe por quê? A igreja não vai tropeçar, porque sempre vai aparecer alguém que consegue entender a Deus. Agora olha só o que diz Jeremias no capítulo de número 9. E lá no versículo 6, depois você lê em casa. Jeremias diz que a habitação está no meio do engano. Por isso se recusam em conhecer a Deus. Porque Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Mas ele disse algo diferente: quem vê a mim, também vê o Pai. Mas ele disse algo mais interessante: e conhecereis a mim, a verdade, e a verdade te libertará. Sabe o que Deus está dizendo? Na ousadia de me conhecer, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história, eu mudo o teu caminho. Olhe para mim. Você precisa, quando estiver fazendo missão, apresentar ao pecador quem é Deus. Quem é Deus? Ei, eu vou ser ousado essa noite. Você realmente conhece a Deus? Pregador, eu prego a Bíblia. Eu perguntei se você conhece a Deus. Pregador, eu falo em línguas. Eu perguntei se você conhece a Deus. Pregador, tenho formação. Eu perguntei se você conhece a Deus. Porque estudar todo mundo estuda. Formação qualquer um pode obter. Mas conhecer a Deus, isso é para pouco. Isso é para pouco. Aonde tem alguém que conhece a Deus aqui? Deixa eu ver. Olha, isso aqui já é sinal de que tem gente, hein? Sabe o que é isso aí? É a força de Deus invadindo a tenda. De ponta a ponta, Deus está derramando força. Força é força que vem do alto, não vem de baixo, vem de cima. Agora, o Jeremias disse algo interessante: vocês se recusam a conhecer a Deus, mas se você descer o capítulo e chegar no versículo de número 24, Jeremias, usado por Deus, ele vai dizer uma coisa: olha, se você quiser se gloriar, gloria-se nisso. No que? Em me conhecer. Porque sou bondoso, sou o Deus de juízo, sou Deus de justiça. Deus está passando na Assembleia de Deus, Lavastio que o Michel, para perguntar para vocês: me conhece de fato como dizem que me conhece? Quem sou eu para ti? Uns dizem que tu é o Batista, outros dizem que tu é Jeremias, e tu és o Cristo. Falaste a verdade, porque a
carne não tem poder de revelar, mas o meu Espírito. Rapaz, levanta a mãozinha para cima, recebe pela palavra força. Você vai fazer missão como nunca fez a obra missionária. Você vai ter uma força missionária, uma vontade para ir e vir. A distância se tornará pequena depois desse culto missionário na tua vida. Deus está te dando força. Levanta a mão para o céu, porque o Senhor vai ministrar autoridade na tua vida agora. Tal evante o mantrio furgia, elepocomontri alface o tchewe, cauiminal emele plante o que minele fore, reparte o que me dure assar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu reparto com vocês a minha força esta noite. O altar que se prepare, tem força de Deus para esse altar. Alguém veio receber desse Deus aqui poderoso? Alguém veio receber a primeira parte desta mensagem? Primeiro, para fazer missão é para a igreja. A força Deus dá ao crente, a autoridade Deus dá ao crente, mas a segunda parte, para fazer missão, Deus dá diretamente ao pecador. Então escute e preste atenção aqui nesse pregador. A primeira observação de Paulo é: vocês receberão força. E essa força vem de quem? Ela vem do poder do Espírito Santo. Agora olhe para mim. O irmão te incentiva, mas ele não tem a força de Deus. O irmão te dá uma palavra, mas ele não tem a força de Deus. Quando a força de Deus vem, é o Espírito que se move dentro de você, te ativando. É por isso que tem gente aqui que não se cansa de manhã, de tarde, de noite. Se deixar de madrugada, ele está fazendo aquilo que Deus manda. É a força de Deus impelindo ele, dizendo: levanta, 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 levanta e vai. E ele não resiste, e ele desce beco, desce esquina, desce valado, vai no presídio, vai no hospital, prega na esquina, prega na escola. O que é isso? É a força de Deus. Então, primeiro, Deus está te dando força para fazer missão. Eu preciso da força de quem? De Deus. Sem esta força, eu não faço nada. Quem dá a força é Deus. Só que quem está direcionando o culto, quem está dirigindo o culto, é Ele que tem a liberdade de entender. Olhe para mim, o que Deus está querendo. Só que para isso acontecer, eu preciso entender Deus. Se eu não entender Deus, eu darei as oportunidades de forma errada, falarei o que não deve no culto, colocarei pessoas para falar de modo aleatório. Agora, quando eu entendo Deus, tudo é encaixado, né? Tudo é direitinho, tudo é bonitinho, tudo, né? Tudo é posicionadinho. Deus está dizendo para você que é líder de departamento, que é regente de grupo, para você que é professor da EBD, você precisa me conhecer. Para fazer a obra que eu tenho, você precisa saber quem eu sou. Não adianta ficar se gabando em cima do conhecimento, sem saber o que eu sou. Eu sou muito mais do que um livro que você lê. Eu sou muito mais do que uma língua que você fala. Eu sou muito mais do que uma exegese que você aprendeu. Eu sou muito mais do que a hermenêutica que você domina. Eu sou muito mais do que o seu curso teológico e do seu bacharel. Eu sou muito mais do que o seu conhecimento. Sabe o que Deus está dizendo? Venha me conhecer esta noite, para tu entender o propósito missionário. Aprenda a conhecer o Deus.
O Deus das missões está presente em nosso meio. Só quem conhece a Ele adora. Vou deixar você adorar, vai. Só quem o conhece, preste adoração ao Deus conhecido desta igreja, vai. Adora! Tchau e Márcia Camanasio como fa. Tchulibicama como teto remina. A minha força vai te invadir, vou te tomar, vou te encher, vou te capacitar. Estou fortalecendo o teu corpo, diz o Senhor. Estou visitando os teus ossos, diz o Senhor. Estou fortalecendo a tua carne, diz o Senhor. Recebe a minha força, recebe a minha força. Alabaraba comondaraba calaba comondeia. Urebo comontica mandorabacai. Urimidabia saio kewi. Meu servo, esta noite eu desço aqui para te encher de força. Prepara! Eu tenho força para você também. Eu tenho força para você também. Ó. Esse barulho que a gente ouve é a força de Deus, que nos motiva a gritar, a dar glória, a pular. É a força de Deus. Agora olhe para esse pregador aqui, porque o que eu preciso que você entenda é que alguém está orando. Não tenho nada contra, pode fazer a campanha que você quiser, pode fazer, pode pegar a sua causa, pode apresentar. Não estou aqui para desfazer aquilo que a tua fé já gerou em seu coração. Faça a campanha. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que o propósito divino de Deus na vida de Paulo, quando ele está de joelhos, não é o material da igreja em Éfeso, mas é o espiritual da igreja. Porque, pastor, se o espiritual estiver bem, tudo vai bem. Se o espiritual tiver cuidado, tudo acontece. Buscai primeiro o reino, depois, se cuidar do espiritual, Deus manda carro, Deus manda dinheiro, Deus manda recurso, Deus manda provisão. Mas primeiro Deus quer que você cuide do teu espiritual. Primeiro Ele está dizendo assim: vem me conhecer, para você saber que eu tenho uma obra na sua. Agora olhe para mim. Eu vou perguntar, vocês dizem sim ou não. Deus erra? Tem gente que está com medo. Deus erra? Deus não erra. Quem erra, Deus ou o homem? O homem. Agora olhe para cá. Porque a importância de se conhecer a Deus é você entender que você não pode ir contra Ele, contra a vontade dEle. Vou dar um exemplo e a gente volta para a mensagem. Jeremias, capítulo 1. Qual era o propósito do pai de Jeremias? Que ele fosse o quê? Esse é o propósito humano. Você vai ser propósito. Mas se ele conhecesse a Deus, o Pai,
Se ele conhecesse a Deus, ele saberia que o propósito de Deus nunca era para ser um sacerdote. Porque enquanto ele está avisando para a vizinhança, para os amigos, para a galera, para todo mundo, que o menino vai nascer e que ele vai ser, aí Deus está dizendo, ele não me conhece. Porque no dia que ele me conhecer, ele saberá que esse menino vai ser um Os planos de Deus não dão errado. É a falta de conhecimento de Deus que está te deixando frustrado. Ah, mas eu achei. Você achou, mas esqueceu que há um Deus que precisa ser conhecido. Se o seu Ilquias fosse para oração, falar com Deus, Deus tinha esclarecido tudo, mas ele ignorou, fez a sua vontade, deixou de conhecer a vontade de. Logo aqui esta noite, não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Então desculpe aí, mamãe, papai, você pode projetar o que você quiser, mas antes de projetar algo na vida do teu filho, conheça a Deus primeiro. Saiba de Deus o que Ele quer e não o que você quer. Eita, essa doeu, hein, pregador? Doeu. Eu sei que doeu. Agora aí para mim. Se fosse pela visão de Paulo, a visão natural, Paulo ia orar e dizer: Deus, a gente precisa de riquezas. Manda sapato, manda roupa, manda carro, manda. Deus, manda. Mas a visão dele é uma visão espiritual. Ele está orando, ele está numa visão espiritual. E a primeira coisa na sua observação é a força. Ele vai dizer nos versículos seguintes: Deus, dê força. Porque para fazer a obra missionária você precisa do quê? De força. Sem força você não chega, você não vence, você não alcança, você não obtém. Mas aí Paulo continua orando, porque Deus entendeu e diz: dou força. Mas aí chega a segunda observação dele, e ele percebeu uma coisa, que às vezes nós que estamos aqui não conseguimos perceber. Porque olhando para você, está tudo bom, perfeito, está bonito, você está dando glória, levantando a mão. Dá para ver algum defeito, alguma falha em um crente que levanta a mão, dá glória a Deus, está bem vestido, aparentemente ele está completo, está cheio, não parece? Olhando assim. Aí Paulo olhou para os irmãos em Éfeso, e Paulo percebeu uma coisa: está faltando algo em vocês. E o que é que está faltando? Paulo entendeu, pela revelação de Deus, que Cristo precisava habitar nos corações pela fé. Paulo está dizendo: você tem uma boa aparência, você está até feliz, mas está faltando Cristo no teu coração. Essa parte em especial é diretamente interligada para o pecador que será abordado por você, que já estará cheio da força de Deus. E o que você vai pregar? Cristo no coração do pecador, porque o pecador não tem Cristo habitando em seu coração. Mas primeiro nós escutamos os irmãos domésticos da fé. Primeiro nós tratamos a igreja, para depois fazer missão. Porque não dá para um crente que não tem Cristo em seu coração fazer missão. Como você oferece algo que você não tem no campo missionário? Não, eu quero fazer missão, pregador. Quer? Mas Cristo está habitando no teu coração. Olhe para mim, olhe para mim. Cristo habita no teu coração? Sabe o que Deus está dizendo, Paulo? Você entendeu certo. Eu estou longe de muitos corações, mas eu quero hoje voltar
Habitar. O que é habitar? Morar. Eu quero fazer morada novamente dentro do teu coração, porque a partir de hoje a tua vida muda nesse culto, querido. Cutuca alguém do teu lado e pergunta para ele: tem Cristo aí dentro desse teu coração? Cristo ainda habita aí? Ainda é morada de Cristo? Sua casa ainda é morada de Jesus? Peraí, pregador, somos uma igreja poderosa, você não está vendo? Claro que eu estou vendo. Somos uma igreja cheia, você não percebe? Claro que eu percebo. Mas quando eu entendo Deus, eu consigo ver como Deus está vendo. Quando eu conheço Deus, eu consigo sentir o que Deus está sentindo. E olhe, Deus não está a ponto de vomitar vocês. Não é essa a razão de Deus aqui hoje. Deus sabe que se Ele não habitar no coração, a igreja não pode permanecer de pé. Paulo olhou para os irmãos de Éfeso e disse: olha, gente, vocês estão tudo legalzinho aí embaixo, hein? Mas Cristo precisa habitar em vossos corações. Aí você já tem, primeiro, a força de Deus. Segundo, Cristo habitando aonde? Em seu coração. Você já tem 2 pré-requisitos para entrar no campo missionário. Você tem força e você tem Cristo. Vai se deparar com alguém que não tem força e não tem Cristo. Não. Eu não sei, querido, eu trabalho com missão há muito tempo. Eu me envolvo em missão. Eu prego missão. Culto de missão, eu trabalho sobre missão. E olha o que eu estou dizendo para você. Você está recebendo a força. Cristo está renovando-se em teu coração. Quando você deparar-se com o pecador, ele não terá a força e ele não terá Cristo. Ele estará caído, prostrado, gemendo e humilhado. Aí lá vem o crente que acabou de receber força. Cristo está dentro dele. Isso significa que ele está amoroso, está bondoso, está solidário, está abraçando, apertando a mão. Aí Jesus diz: é a hora, chegou o momento. Porque quando eu habito no coração de alguém, até aquele que está caído, eu pego no braço, coloco nos ombros e digo: a tua vida não permanecerá mais a mesma. Eu não vim pregar para sacerdote levita, eu vim pregar para o bom samaritano aqui dentro esta noite. Sabe o que Deus quer que você entenda? O encontro será fatal entre você e o pecador. Peraí, pregador, o que tu está dizendo? Olhe para mim, Atos capítulo 8, versículo 26 a seguir. O homem que vem lá de Jerusalém, de onde ele vem? Não, de onde ele vem? Lugar de adoração, lugar de culto, lugar de encontro. A nata, a massa estava reunida lá em Jerusalém. O culto terminou. Ele entrou na carruagem com a escritura aberta na sua mão. E ele vinha lendo acerca do profeta Isaías. Entendia? Não. Filipe, levanta-te, pois, agora e vai. Estrada deserta. Vai para o caminho de Gaza. Por que, Deus? Porque chegou a hora do confronto. Você tem a força e você me tem. Ele não tem força e ele não me tem. Chegou o grande momento. É o que Deus quer que você entenda. Força eu já te dei, eu já estou em você. Agora é a hora do confronto. Só que olhe para mim, eu vou apresentar pelo menos 3 quesitos para a obra missionária. O primeiro quesito é força.
O segundo quesito é Cristo. Você transmite Cristo e ele passa a habitar no coração do pecador. Mas a terceira observação de Paulo, por causa do tempo, é outro detalhe, porque Paulo olha para os irmãos e ele não é egoísta aqui, porque ele percebe que todos precisam ter o mesmo conhecimento. Olhe para cá. Você já percebeu que tem gente que estuda e ele só quer para ele o conhecimento? Não compartilha, sabe, mas não quer dar aula. Tem entendimento, mas não quer ensinar. É egoísta, arrogante, prepotente. Esse aí não conhece a Deus e nunca o conheceu. Mas quando o homem conhece a Deus, ele diz assim: olha, vamos dividir o conhecimento. Porque na terceira observação Paulo diz: Senhor, dê aos irmãos que estão em Efésios o poder de te conhecer. Olhe para cá, é impossível eu conhecer a Deus e não querer compartilhar com você. É impossível uma igreja que detém a autoridade do céu, onde Cristo caminha por ela e o Espírito baila sobre ela. É impossível uma igreja dessa deter para ela só o conhecimento. Só nós cresce, só nós tem, só nós faz, só nós só nós nada. Há uma multidão caída na Pacamachandaravai. Há uma multidão caída, repasse terminar. E Deus está em busca de alguém que detém o poder, o conhecimento e a autoridade. Para quê? Para descer os becos, as esquinas e os valados. Tem alguém? Tem alguém? Diga para o irmão bonitinho do teu lado: Deus tem que ser conhecido. Fala para ele: quer fazer missão? Conheça a Deus. Ah não, eu conheço o líder. Não é conhecer o líder de missão, é conhecer o Deus das missões. Quer fazer missão? Conheça Deus. Posso ir mais além? Quer pregar? Conheça Deus. Quer cantar? Conheça Deus. Quer adorar? Conheça Deus. Quer servir? Conheça Deus. Quer receber revelação? Conheça Deus. Quer ter uma profecia? Conheça Deus. Quer variedade de língua? Conheça Deus. Esta noite Deus está dizendo: eu desejo ser conhecido pela minha igreja. Quem deseja me conhecer? Quem deseja? Aí o Paulo diz assim: vocês precisam conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. Temos que conhecer a Deus. Roupa bonita não garante que eu conheço Deus. Palavras bonitas não garante que eu conheço a Deus. Porque eu posso chegar aqui cheio de palavras bonitas. Te enganar e te iludir, isso é fácil. Mas aí vem uma irmãzinha, um irmãozinho, fala tudo errado, mas ele conhece o Deus que ele é. Quando ele pisa nesse altar, ele fala sobre aquilo que o Deus do céu está lhe dizendo, e não que ele quer que vocês escutem. É a mesma coisa aqui. Paulo olhou assim: olha, jovens, vocês têm que conhecer a Deus. Irmãs,
vocês têm que conhecer a Deus. Crianças, vocês têm que conhecer a Deus. Obreiros, vocês têm que conhecer a Deus. Sonoplasta, tem que conhecer a Deus. Músico, você tem que conhecer a Deus. Obreiros do altar, presbíteros, diáconos, evangelistas e pastores, precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Aí Paulo está dizendo: ei, vocês aí, sabia que Deus tem 4 dimensões? Que? Vocês estudam sobre Deus desde quando? Aí os irmãos de Éfeso, olha, desde que eu sou crente. Eu 10 anos. Eu estudo a Deus há 20 anos. Não, 30 anos. Você conhece? Sim. Mas você sabia que Deus tem 4 dimensões? Você conhece as 4 dimensões de Deus? Na obra missionária é necessário conhecer as dimensões olha para mim, as dimensões registradas na terra pelo homem é limitada, mas as dimensões de Deus é ilimitada. Quem entendeu alguma coisa aí até agora? Quer conhecer a Deus? Paulo olha e diz assim: ei, vocês aí, olha, escute. Você sabia que Deus é largo? Sabia que Deus é largo? Pastor, qual é a largura dessa igreja? 8. Olhe para mim. Medida natural, 8 metros. Parede ali, você vê a parede aqui, a parede ali. Acabou. Você sabia que esse local, as medidas são limitadas? E dependendo do número de pessoas, você tem que colocar na porta lotação máxima. Mas eu quero apresentar a vocês o Deus que é largo. Paulo fala sobre a largura de Deus. O que é isso? Deus abrange, alcança, se estende sobre toda a terra. Toda a terra. Deus é tão largo que o homem não consegue limitar. Eu estou lhe dizendo que quando você se encontrar com o pecador e ele disser que não tem espaço para ele, você vai dizer: o templo na terra físico é limitado, mas eu apresento Deus ilimitado. Tem espaço para quem quiser chegar. Pregador, não entendi. Deus é o quê? Deus é largo. E essa largura de Deus aqui fala do amor de Deus. Deus está dizendo: vem o branco, vem o negro, vem o alto, vem o baixo, vem quem tem, vem quem não tem, vem o ladrão, vem o ladrão de corações, vem o traficante, vem o estripador, vem o assassino, vem o condenado, venha a meretriz, venha o homossexual, venha quem quiser, porque ele é largo. Paulo está dizendo: ele é largo. Ele abrange a todos a qualquer momento. Olhe para cá. O amor de Deus não se compara ao teu amor,
porque no teu limite, na tua dimensão, o espaço se encerra, o lugar lota, mas na dimensão de Deus, Deus está dizendo para você: tem espaço para qualquer um. Então chegue na tua casa, olhe para alguém, diga para ele: esta noite eu descobri o que eu já sabia, Deus é largo, Deus é largo. Mas não é só isso, não. E eu termino em 2 minutos para 4 minutos, chegando a 10. Olhe para mim. Você sabia que o seu Deus é largo? Você não consegue ver nem o final da direita, nem o final da esquerda. Deus é. Olha lá. E ele vai se estendendo. Deus é largo. Sabe o que eu estou imaginando? Os irmãos em Éfeso. Tudo. Hã? Você sabia disso? Hã? Você não sabia? Por que você não sabia? Porque eu não sou de ler a Bíblia. Porque se eu fosse de ler Bíblia, eu saberia que Deus tem 4 dimensões. E qual é a segunda dimensão aqui? Deus é comprido. Pegou? Não. Peraí, pregador. Deus é largo. Deus é comprimento. Quanto tem aqui? 30, 40? 8 por 28. Olha o comprimento, 28 metros. De parede a parede se encerra. Limite. Aí eu te apresento Deus compridor. Não entendi. Deus é antemporal. Ele vence o tempo. O que para você é nada, para ele é tudo. Você nasce, você cresce, envelhece e morre. Deus vence o tempo. Eu quero apresentar a vocês o Deus comprido. Ou seja, ele é grande em largura, mas ele é grande em comprimento. Não, ninguém entendeu. Deus é maior do que você pode imaginar. O pecador precisa entender que Deus é largo, mas ele é comprido também. Deus não é apenas largos e Deus não é apenas comprido. Mateus, a Bíblia diz que Deus também é alto. Paulo está dizendo: a terceira dimensão de Deus é a altura. Logo você tem um Deus e um Deus. Como é que se explica isso? Como se explica isso? Espera aí, Paulo. É um monte de gente que não tem interesse em nada. Olha o que você está compartilhando com eles. Você já imaginou quando o pregador descobrir que Deus é largo, que Deus é comprido, que Deus é alto? Você já imaginou a loucura que ele vai fazer? Não, é isso mesmo que eu quero. Mostrar para você quem é Deus. Deus não é um espaço limitado. Deus não se limita a esse espaço aqui. Deus não. Deus é maior do que isso aqui. Mas a glória dele enche essa casa. E quando a glória toma a casa, ele procura outra casa. Porque Deus é lá. Só que não comporta Deus. Só a glória dele já comporta esse ambiente. Agora imagine se Deus fala assim: vou descer pessoalmente na Rochelle. Será que esse lugar aguentaria, comportaria esse Deus tão largo, tão comprido, tão alto?
Mas e a quarta dimensão de Deus? Qual é? Se ele é lá, se ele é comprido, se Deus é alto, qual é a quarta dimensão de Deus? Profundidade. Emacate hotel e facia. Segura, porque essa vai doer no lombo agora. A quarta dimensão de Deus é a profundidade. Agora segura. Deus está cansado de você ficar só no raso. Eu vim lhe dizer que o Deus que você serve, ele é Deus profundo. Deus tem muito mais para dar, para oferecer, para derramar, para entregar na tua mão do que você está vendo. Querido, é hora de mergulhar na profundidade de Urapacá. É hora! O Deus profundo! Aqui. Aí fica aí dizendo assim. Aí esse irmão quer se aparecer. Meu irmão, ele conhece Deus. Aí esse irmão está se achando, não. Ele conhece Deus. Aí essa irmã, no querido, ela conhece Deus. Você está achando? Se eu conheço Deus, eu vou ficar aqui em cima do altar, fazendo de conta que eu não sou nada. Eu conheço o Deus que fala no meu coração agora. E sabe o que ele está mandando dizer? A minha glória descerá nesta casa de uma forma tão poderosa que você não vai poder comportar o peso da glória. Deus é Deus profundo. Chegou a hora, pastor, de buscar junto com os obreiros a profundidade de Deus. Recebe autoridade aonde você está. Ai, receba. Ele para camanara fai. Ela para camanto comonte camarai. Iribichora camanto me neve fai. Elevação. Eramachai. O Senhor está dizendo: chegou a hora de marchar. De marchar é marcha. Chegou a hora da marcha. É papacamanto quemé. Urapacato como dessa. Elapacochopa. Ayatacamacia. Resista quem quiser resistir. Mas está descendo sobre esta tenda o peso da glória. Ayabacaba comonda camandara. Urabaraba comonteri. Urabacamando reminacia. Alabaromide. Ayabababababa. Receba. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Diga para ele: o Deus largo, o Deus comprido, o Deus alto e o Deus profundo está nesse lugar. Segura bem firme na mão desse crente, porque a glória vai ser compartilhada.
Pai, assome na vassai. Que me dará vaciantore cleve for. Cão emaciara cherry fly. E marasai. Chorere forgepe. E minha mamama camafa. Sol have she. A papa pouco multiply. Fica de pé com a permissão pastoral. Demara sai. Chama-se quente, eu sei. Ó o que vai passar no nosso meio agora, ó. Remácia. Só. Repassa. Alabastome camanácia. Recebe autoridade. Bem baixinho. Os crentes que conhecem a Deus, segure na mão de alguém do seu lado. Segure na mão de alguém do seu lado. Porque chegou o momento da batalha espiritual. Hoje é noite do Senhor alcançar o pecador. Eu quero conhecer as pessoas não crentes que estão aqui. Onde estão as pessoas não crentes ainda? Faz assim com a mão. Não precisa ter medo não, não precisa ter vergonha não. As não crentes, não salvas. Tem um moço ali. Aqui, mas aonde tem mais alguém? A senhora? Tem uma irmã? Tem mais alguém? Só vocês dois. Qual o nome daquele moço? Qual o nome do moço? Marcos. Márcio.
E o seu nome? Rose. Rose, você já foi crente alguma vez? Nunca foi? Nunca? E o Márcio? Já serviu a Jesus alguma vez? Nunca também? Já? Não, tem você na frente e tem um atrás de você, né? Então são os dois. Então olha só. Posso trazer vocês aqui por um minuto aqui na frente? Coisa rápida. Pode vir, Rose? É questão de coisa rápida. E eu já dispenso vocês e Deus seja louvado. Eu quero que a igreja segure um na mão do outro aí. Momento de comunhão. Comunhão. Você é afastado? Não, né? Afastado? Quanto tempo? Mais ou menos. Cristo voltar para mim. Jesus é o caminho. Meus irmãos, escute bem aqui. Nosso amigo irmão aqui, ele está afastado. Já tem muito tempo. Mas ele ainda não se sente à vontade para retornar à casa do Pai. Mas a gente vai cobri-lo com a oração. Porque Deus o ama muito. Temos aqui um jovem, Marcos. Ele é aquele tipo de pessoa indecisa. Ele ainda não sabe o que quer. Ainda não decidiu totalmente, irmão. Ele ainda não decidiu totalmente. Mas Jesus te ama. Te ama muito. Viu? Se decidir, levanta a mão e a gente vai fazer a oração. Você está em dúvida? Vou te dar 30 segundos para pensar. A Rose está aqui. E a Rose, quando eu falar, eu quero que vocês gritem o mais alto que vocês puderem. Se eu falar aqui, vocês ficar quietos, eu vou falar, senta lá, Rose, vou fazer de conta que nada aconteceu. Tá certo? A Rose, vira para lá, Rose, por favor. Vira para lá. Aleluia. A Rose, quando eu falar a decisão dela, eu quero 10 irmãs de fogo aqui, do manto, abraçando a Rose assim, e dando um bem-vindo para ela. A Rose está aceitando Jesus. Vem, mas vem! Vamos, irmão! Vem, vem, vem! Cubra a Rose! O sangue de Jesus tem poder!
Larissa, cadê Larissa? Larissa, você já é crente? Tem jeito de crente. Vem aqui rapidinho. Fica aí com a Rose, irmã, não foge não. Fica com a Rose. Vai orando ali por aqueles varão ali. Larissa. Amém, irmãos? Nós vamos orar aqui pela Larissa. Ela está em dúvida ainda, mas a obra vai acontecer. Seja comigo pregando ou não, tu não escapa mais da mão de Deus. Está ouvindo? Ora por ela, irmã. Pastor, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigado, viu? Que Deus continue abençoando vocês. Glória a Deus. Meu irmão, nós vamos fazer a oração. O Márcio e o Marcos, amém?